o que que vocês consideram que foi um divisor para essa movimentação de vocês? Que eu digo, aí a gente pode abordar parte de estudo, pode abordar outras questões profissionais que vocês gostariam de compartilhar, que, novamente, fez com que esse processo acontecesse ou de uma forma mais rápida ou de uma forma mais consistente. Assim, comecei, né, fazendo a faculdade lá em no começo de 2009 e no finalzinho de 2009 eu já estava trabalhando, né? E eu já gostava bastante de mexer com o computador, né? Então, o que acontece? Eu vim, né? Eu não tinha muito assim um norte, né? Do saber o que eu realmente queria dentro da área de tecnologia, né? E, assim como eu coloquei, tem vários sabores aqui dentro, né? Para você experimentar. Então tem front-end, back-end, banco de dados. Na época que eu comecei era chamado tudo de webmaster, né? Era o cara que mexia com tudo, né? Fazia o back, o front e o banco, né? Então era uma coisa muito assim, né? Tinha, obviamente, os especialistas, né? Mas normalmente quem entrava na área, você é um webmaster, escolhe aí só a linguagem de programação que você vai atuar e segue sua vida, né? Então, assim, eu passei por momentos até de cogitar migrar de carreira, de deixar de ser desenvolvedor, vamos dizer, de back-end, por exemplo, passar para um front-end, isso no comecinho da minha carreira, eu pensei em fazer isso. Na metade da minha carreira, eu pensei em migrar para análise de dados, tanto que assim, dados é um dos assuntos que eu gosto pra caramba. Então, assim, se a gente for falar de programação, de data science, por exemplo, eu gosto pra caramba de falar de processamento de milhões de terabytes de dados, eu gosto bastante desse assunto. É, que eu já cheguei a cogitar também mudar para essa área. Então, assim, é, já tive também o meu momento de estar numa parte que eu não programava mais, não colocava mais a mão em código. Então, é, isso foi uma parte também difícil, que eu sempre fico pensando assim, puxa, mas e quando eu precisar voltar a codar, será que eu sei codar ainda? Né? Então, isso é uma das coisas também que a gente tem que pensar, mas no geral, assim, o que sempre me ajudou, né, a manter, né, ali foi consistência, né, não ter pressa, né, a gente, é aquilo, as coisas estão muito rápidas, assim, acontecendo muito rápidas, e às vezes a gente quer dar um passo maior do que a nossa perna, a gente pode, só que quando você faz isso, você acaba trazendo uma pressão psicológica para você que é um pouco desnecessária, né, então, puxa, eu fui lá e agora, sei lá, eu tinha 2 anos de programação, quis virar, conseguir uma vaga de sênior. Poxa, legal. Você pode de repente conseguir suportar isso, né? Mas vai chegar um ponto que você, puxa, e agora? Se eu sair dessa empresa aqui que eu sou sênior, será que eu sou sênior em outro lugar? Né? Então, para mim, assim, fundamental é ir passo a passo, né? Então, vamos devagarzinho, assim, não precisa ter essa sangria de querer, nossa, chegar ao topo muito rápido. Estudar, né? Isso aí, sem dúvida, assim, na nossa área, inclusive, a gente não pode parar nunca, né? Então, até a gente aqui, a gente é professor, você olha, tá lá cursando alguma coisa, né? O pessoal acha engraçado, fala assim, pô, mas você é professor e tá... Sim, sou professor, estou estudando. A gente não pode parar, né? Então, estudar, né? Manter atualizado e, assim, desenvolver soft skills numa medida boa para cada cargo, né? Assim como você colocou, Eduardo, a questão da comunicação que a gente pode estar praticando. Tem um outro ponto também que eu trago muito é entender quando você pode dar também assim não é a palavra, mas é que tipo de palavra você vai poder usar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente tá ali naquela jovem, sei lá, tem 20 anos, tá desenvolvendo, você é um bom pra caramba, você chega lá, vai conversar, ah, meu, sai fora, eu sei o que eu tô fazendo, né? A gente chega até muito programador, nossa, o que eu já conheci de programador que o nível assim de estrelismo é extremamente alto, né? Então, poxa, gente, dá uma diminuída, né? Vamos ser um pouquinho mais pezinho no chão, que aí você consegue dar ajuda bastante a você ter aquela rede, né? Porque, querendo ou não, principalmente em empresa grande, promoção vai estar atrelada a network, né? Então, você tem que ter ali as pessoas que gostam do seu trabalho, que gostam de você.
E não é gostar de você uma coisa forçada, né? Assim, ah, ô amiguinho, goste de mim, deixe seu like, né? É meio assim, vamos, né, você contribuir até mais com valor ali para a pessoa, né? Agregar valor àquele pedido, aquela solicitação, aquela ajuda, né, que a pessoa trouxe lá de problema para você. E isso vai ajudar a potencializar ali todas as outras decisões que você vai ter e, de novo, ajuda a você construir uma carreira sólida. E na questão de pivotar, né, sua carreira, também, até isso, se você pensar, por exemplo, no meu caso, desenvolvedor, de repente a vida começou a me levar para a área de dados. Né? Então, assim, eu fui gostando e foi me levando, eu fui gostando e foi me levando. Na hora que eu fui ver, eu tava só mexendo com o banco de dados no terminal. Aí eu falei assim, opa, peraí, como que o pessoal tá lidando agora com .NET Core, né? Isso foi em 2014 ou 2015, né? Eu falei, mas peraí, já estão lançando coisa nova aqui, eu nem sei o que está acontecendo, né? Eu tinha parado de programar usando webforms, né? Então, o que aconteceu aqui? O pessoal já estava separando o front do back, como isso, sabe? Por quê? Porque eu fiquei muito ali focado na área de dados. E ali você consegue ter uma tranquilidade de estar desenvolvendo coisas e conseguir puxando, justamente porque tá indo devagar, né? Se você vai muito rápido, eu sempre falo, quanto mais rápido você sobe, né, mais rápido pode ser a sua queda. Então, para mim, fundamental é paciência e constância no ciclo. Mas eu fiz um curso técnico em informática junto com o ensino médio. E aí eu gostei muito da área de programação, mas aqui não tinha muita oportunidade. Então a vida foi levando o professor Maurício para um lado, a minha foi levando para o outro. E acabou que eu trabalhei na área administrativa, eu tive uma empresa, dei aula, trabalhei no Senai na época. Ó, não sei se podia falar, desculpa. Mas eu acabei trabalhando em outras instituições de ensino, dei aula e tudo na área de TI, na área de administrativa, mas quando eu tive a oportunidade, eu já estava mais velha. E aí, com mais velha, de 27 para 28 anos, eu fui fazer a transição de carreira, eu já tinha algumas soft skills já desenvolvidas para quem é júnior. Então, a pessoa que chega mais crua nesse sentido, eu não cheguei tão crua nesse sentido. Então, eu fiz a transição, comecei do zero e mesmo sabendo me comunicar, mesmo não tendo esse problema, eu tinha medo. Eu tinha medo, eu tinha insegurança. E aí isso me travou muito. Então, uma coisa que me fez, eu hoje olhando para trás, o que eu acho que me fez demorar no processo foi ter essa insegurança. A síndrome do impostor bateu forte várias vezes. Forte mesmo. Deixei de pegar algumas coisas, às vezes não, igual eu falei, assim, a gente tem que ter muito interesse. Eu tinha interesse, mas eu tinha tanto medo que às vezes eu não era a primeira a sugerir fazer tal coisa, porque eu tinha medo de pegar e dar errado, ou tinha medo de não dar conta. E aí, uma das coisas que foi abrindo a minha mente foi conversar com outros desenvolvedores mais experientes, e aí eu comecei a perceber que todo mundo estava no mesmo barco. E eu estava viajando, achando que era só eu que tinha medo, que era só eu que não sabia as coisas. E aí eu comecei a conversar com a galera, falando, não, é assim mesmo, a gente não sabe, mas a gente dá um jeito, a gente pesquisa. E eu comecei, gente. Tá todo mundo assim. Aí, igual falou o professor Maurício, você é professor, mas você estuda. Gente, o professor não sabe tudo. É impossível. E ainda mais hoje que a gente tem tanta, assim, cada pequena área tem tanto assunto. Impossível você saber tudo, dominar tudo. E às vezes você pode até ter estudado um momento e agora você já fugiu da sua mente, você tem que reler de novo para poder lembrar. Então, a parte que fez eu evoluir foi abaixar um pouco a ansiedade, né? E começar a entender que eu não sou perfeita, a pedir ajuda quando for necessário, não ter medo de pedir ajuda, e começar a conversar com pessoas mais experientes pedindo dicas dessas pessoas. E aí, um outro ponto que me ajudou bastante a evoluir foi até um dos motivos que eu vim fazer a pós-tec aqui,
foi conversar mais com o gestor, ter o one-on-one mesmo. E o que você espera de mim, sabe? Eu estou aqui nesse cargo, tá bom para você? Quais pontos que você acha que, né, eu posso melhorar para poder subir de nível? Então, eu não sei como que está na empresa de vocês, se o seu gestor ele oferece isso todos os meses ou de qual a frequência que oferece, mas chama para conversar. Se você acha que não está evoluindo, se você está com alguma dúvida, chega nele, ou quem tiver presencial, pode ser até no momento de café mesmo, assim, tá vocês dois ali, fala assim, olha, eu quero muito subir de nível, eu quero entender o que eu preciso, porque se o que eu estou entregando é o suficiente, se tem alguma skill que eu posso trabalhar, se a gente pode fazer um plano de evolução. Então, ele pode te mostrar o que você não está vendo, porque às vezes ele não está falando, você não está vendo, e aí você fica achando às vezes que está entregando e que tá tudo bem, e aí o seu colega é promovido e você não é, e você, meu Deus, o que está faltando? Falta só alinhamento, às vezes. Que às vezes você já tem a skill, já tem a parte técnica, só não está alinhado, não conseguiu mostrar. Então, acho que o importante é conversar com pessoas mais experientes para entender das experiências delas também na própria empresa. Eles vão saber te falar o que é o mais importante naquela empresa. Porque eu já caí nessa besteira. Como eu vim da área administrativa, eu tinha uma. Eu tinha mania de achar que quanto mais coisas, quanto mais funções você acumulasse, mais você está mostrando serviço e mais aí. E aí na TI já é diferente. O pessoal da TI, eles gostam que você foque no que você está fazendo aqui na parte técnica que você está fazendo. Se você está fazendo coisas extras, isso não é tão importante. É legal, mas não é tão importante. O legal é ali, ó, na sua demanda, na sua entrega. Então. Eu demorei um pouquinho para virar essa chave. E aí foi conversando com a galera que eles foram mostrando, não, é por causa disso e tudo. A gente não, você não está conseguindo ver que a sua evolução aqui, porque você fica mais fazendo as outras coisas, assim, porque assim, presencial você tem, por exemplo. Isso acontece muito com meninas. Muito. Acontece muito com meninas. Você é responsável por organizar uma festinha junina para a galera da sala, um aniversáriozinho, entendeu? Fazer uma comunicação ali. Aí tem um carnaval, você faz o enfeite da sala, tem um Natal, você coloca uma árvore de Natal. E aí você começa a fazer tudo pro clima da galera, ficar legal e tudo, só que não são tarefas técnicas, não são tarefas relacionadas para a área de TI. E assim, mesmo que você esteja trabalhando muito, e esteja fazendo muito pelo seu time, não é isso que vai fazer você evoluir. E aí, eu tive essa virada de chave conversando com a galera. Falei, nossa, mas eu faço tanto, mas você não está focada. Fulano está focado, você não está focada. Então, nesse primeiro momento, foi uma virada de chave ali no Júnior para eu pegar um pouquinho de respeito, sabe? Da galera acima. E aí,